Como é que você pensa em fazer o seu governo, sendo que você tem alguns do legislativo que pode atrapalhar você? Eu sou Lucas Alves, esse aqui é o quadro A Ceilândia Precisa Saber. E desde já eu quero agradecer a Gardene Móveis por ter cedido esse espaço aqui, esse mini estúdio montado aqui na loja, porque se trata de algo imparcial, de algo transparente. E o nosso objetivo aqui é ser claro com você, levar informação para você poder formular a sua opinião. Estou aqui com a Jane Vasconcelos, pré-candidata à Prefeitura de Açailândia, do partido PRTB. E para começar os nossos 15 minutos, vai a primeira pergunta, eu já peço para ela, para se apresentar. Quem é a Jane Vasconcelos? Bem, Jane Vasconcelos é pioneira em Açailândia, filha de Sócrates Vasconcelos, que foi o primeiro construtor dessa cidade. E nós somos professora, né, temos formação em professora, sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Direito Administrativo, escritora, amiga, mãe. Certo. Uma pergunta aqui que tem surgido muito nas redes sociais. Você, claro, é apoiadora do Bolsonaro. Como é que você tem visto o atual governo Flávio Dino no nosso estado? Eu pergunto isso porque caso você chegue lá a comandar a Prefeitura de Açailândia, essa relação ela se torna importante. Como é que você vê o governo atual? Olha, nós somos da direita, né? E é o único partido aqui no Maranhão da direita, é o PRTB. Nós temos o Mourão, que é o vice-presidente da República, que é o carro-chefe do partido. Então, assim, com certeza não vai ser fácil, né? Mas a gente tem que saber como compor isso aí. Porque se você, a partir do momento que você ganha uma eleição, você é gestor de uma cidade, você tem que usar parâmetros para que não venha confrontar com uma realidade que muitas vezes você, às vezes não parece, mas é, né? Ele é a esquerda, nós somos direita, mas nós temos que fazer com que nós tenhamos uma compatibilidade para que venha trazer uma boa gestão para a Açailândia. Se a gente não tiver uma união, não tiver recursos, né, que venham do Estado e toda essa questão burocrática que existe, né, dentro do contexto administração, você não vai fazer uma boa administração. Então, aqui não vou dizer que eu vá ser uma a mais, né, da direita, da esquerda, mas nós temos que saber trabalhar. Nós temos que saber trabalhar. Você já concorreu a algum cargo político? Já sim, no ano 2000, né, e em 2010. Todos dois, assim, como a apoiadora mais do que propriamente uma candidata. Por quê? A vereadora. Porque a vereadora, naquela época, precisava de mulheres, sempre precisa 30% de mulheres, então assim, era mais difícil. Hoje não. Hoje, por exemplo, eu estava com 9 mulheres. Se não fosse a pandemia, eu estaria com 9 mulheres candidatas, né? O restante homens. Então, assim, naquela época era muito difícil, então eu recebi o convite do meu amigo Carlão, e ele estava né, apoiando um candidato a prefeito na época, e eu fui, eu estava na rádio, televisão, então eu fui, então eu não tinha ideia do que era uma política, eu não tinha noção, fui para ver se gostava, e gostei. Depois de você ter tido essa experiência, por que hoje não o legislativo novamente? Por que candidato a prefeito? Porque eu vejo assim, se você Só corrigindo, pré-candidato a prefeito. Se você quer ver a cidade melhor, o vereador ele não faz, ele fiscaliza. Então não adianta você fiscalizar, porque existe prefeitos e prefeitos, tá? Então o que é que a gente tem que fazer? Eu sempre fui para frente nas campanhas políticas. Então nas campanhas eleitorais eu sempre sou, né, de frente. Então eu levo a minha imagem
para as pessoas e convido as pessoas para vir para o grupo que eu estou dando apoio. E ali eu passo para as pessoas a vantagem daquele prefeito, daquele pré-candidato, daquele candidato. Então, eu dou minha cara a tapa. Aí depois a pessoa se elege e não faz nada daquilo que prometeu, ou melhor, quase nada, né? Então, assim, isso aí, experiências que eu tive em 3 campanhas eleitorais que eu acompanhei aqui, que eu fiquei de frente. Então, eu falei, eu não vou mais fazer isso. Eu prefiro colocar o meu nome, até porque em 2008 eu tive a oportunidade de colocar, através de uma das ícones da política, né, nacional, nem só maranhense, que é a Rosiana Sarney, também juntamente com o Lobão, né, o Edson Lobão, que naquela época era ministro, eu fiquei devendo isso à cidade de Açailândia. Então, não precisa você, para chegar a ser prefeito, você tem que passar por ser vereador, você tem que passar por uma Câmara Legislativa. Você falou aí sobre o vereador só fiscaliza. É interessante porque nossa cidade tem um histórico de algumas empresas que chegam aqui para a cidade. Um exemplo disso, que vou dar um exemplo, é o propinaço, que tem algum nome de algumas pessoas que receberam propina para que viesse uma empresa para a cidade. Nessa hora a gente vê a importância do legislativo na nossa cidade e como o poder de tripartição ele funciona no nosso município. Imagina aí, como é que você pensa em fazer o seu governo, sendo que você tem alguns do legislativo que pode atrapalhar você? Sim, com certeza, você tem que saber administrar. Olha, a melhor coisa que tem é você administrar em cima da verdade. O prefeito só rouba se os vereadores deixar. Então, ali é um conjunto. Eu estou falando assim, né, questão de meter a mão no dinheiro público. É se os vereadores também estiverem de comum acordo. Se os vereadores não tiverem, certo? E se o prefeito não der essa ênfase, por exemplo, eu vou ser uma pessoa bem transparente. O meu governo, eu chegando lá, vai ser transparente. Ser transparente, no caso, seria não atender capricho dos vereadores. Olha, capricho, você falou uma palavra muito forte, capricho dos vereadores. Eles já têm isso aí como um costume, um vício dentro da Câmara Municipal de Açailândia. É colocar o prefeito, né, imprensar, né, colocar na parede. Mas quando você está fazendo a coisa certa, você mostra para a população que você está fazendo certo. Quem é que vai ficar com a cara rodando, no caso? Você e eles. Então, ou eles entram em acordo com o que o prefeito está fazendo, que é o de melhor para a cidade, ou a cidade se revolta contra eles. Aí vai ficar assim. Tem que entrar num acordo. Tem que entrar num acordo. O que é o melhor? É o que é para a cidade. Então, nós temos que entrar em um acordo. Eles estão recebendo o dinheiro deles direitinho, não é? Por ser o cargo que eles estão exercendo, e eu o meu. Então, cada um na sua função. Para finalizar, assim, para te conhecer, existe uma estratégia que é muito usada no nosso município. As pessoas entram como pré-candidatos, lançam nome, formam um grupo, lá na frente recebe uma proposta para assumir alguma secretaria e desistir da candidatura. Teremos esse perigo com a Jane hoje? O que você vê? Está definido realmente que vai? Olha, vou te falar, eu só queria saber, eu só queria observar todos os pré-candidatos que estão aí, se estivesse na condição que Jane Vasconcelos está. O meu partido, ele tinha 2 milhões e poucos de fundão. E o nosso presidente nacional, ele fez questão de doar para a pandemia, fez uma doação. E nesse interim, eu já estava como pré-candidata, quando aconteceu tudo isso. Se eu não tivesse, eu vou olhar bem para a câmera aqui e falar para os senhores que estão nos acompanhando, os nossos telespectadores, né? Porque é televisão, né? Isso. Então, assim, se eu não tivesse a boa intenção de administrar essa cidade, na primeira coisinha eu já tinha caído fora. Porque todos que estão aí, ninguém tem coragem de vir sem dinheiro. Ninguém. Eu desafio todos eles. Olha, teve pré-candidato que pulou de um partido para o outro, foi para um, foi para outro, foi para um, foi para outro, foi para um. Sabe o que é que eles estavam fazendo? Porque naquele não conseguia o dinheiro que eles estavam querendo. Ia para o outro, não conseguia. Então, eu vou pegar aquele que tiver o dinheiro. Eu não. Eu, por opção minha, PRTB, eu sou Bolsonaro, gosto
do jeito que ele conduz o Brasil. É um homem que leva a verdade para o ser humano. Ele administra, não, ele governa um país, você está entendendo? De uma forma que eu nunca vi nenhum presidente governar. As pessoas acham estranho? Acham. Sabe por quê? Porque acostumaram o presidente ser aquele homem marrudão, não dá um sorriso. Não, o Bolsonaro é popular. Ele é popular. Então, assim, tudo que ele tem feito, pelo menos desmascarou aí uma quadrilha. Isso aí é muito importante, sabe? Outra coisa muito interessante, ganhou uma política sem dinheiro. Breve vai estar aí um vídeo aí, né, se não já tem, ele falando que o fundão é geralmente mais para corruptos. Então já começa daí. Candidato que quer muito tempo de televisão, nos meios de comunicação, desconfie desses candidatos. Então ele com 8 minutos, né, que ele tinha, e com 2 milhões em dinheiro, ele ganhou uma eleição para um país, entendeu? E por que eu, com um pouco, não estou dizendo que eu não vou ter dinheiro nenhum, porque também seria impossível, né? Mas Nós você temos a pensa logística. em trazer o mesmo plano que aconteceu no federal, você pensa que pode acontecer também na nossa cidade? Eu creio que as pessoas hoje em Açailândia, eles estão querendo melhor para a Açailândia. A Açailândia precisa realmente de uma pessoa que saiba administrar essa cidade. A cidade está jogada, não adianta você maquiar. Falando sobre administração, hoje qual o pior problema em Açailândia e se você chegasse era o primeiro a ser resolvido? Qual é O não, pior, a o primeiro. infraestrutura é de cara em Açailândia, é de cara, a infraestrutura. Agora, eu sempre falo que a base de um governo é a saúde e a educação, a base. Agora, a Açailândia precisa o quê? De cultura, de turismo, de comércio, de uma boa infraestrutura, né? A saúde e a educação, tudo está precisando de tudo. Então, hoje eu falei no programa de rádio que eu estando aí na prefeitura, eu vou fazer uma reforma na educação. Reforma da educação. Sim, tem que acompanhar os grandes centros, a educação nossa está para trás, aí os nossos alunos saem daqui para ir para as cidades maiores, chega lá, sente dificuldade. E aí, por quê? Porque não tem um ensino de primeira. Você tem algum plano hoje, algum projeto voltado para a cultura? Sim, tenho várias coisas para a cultura, eu até falo que eu não estou podendo nem falar tanto a respeito dos meus projetos, eu acho que todos os pré-candidatos, porque, a não ser quem já registrou, porque vai que você fala, hoje mesmo eu falei no ginásio poliesportivo, certo? Que a Açailândia precisa ter. Que o centro de iniciação esportiva ficou travado lá no Jardim Glória. Nós não temos um estádio de futebol, aquilo ali é um estádio de futebol? Não é um estádio de futebol. Então, está faltando tudo, gente. A cultura de Açailândia não é só quadrilha. A cultura de Açailândia tem que ter um teatro. Olha, nós temos pessoas dentro de Açailândia que são verdadeiros artistas. Nós temos cantores, nós temos... Meu Deus, eu pegando essa administração, nós vamos fazer uma cultura dentro da cidade de Açailândia e vamos mostrar que não é só o açaí folia que é cultura, não. O assunto mais comentado em todas as publicações da rede social hoje é a falta de emprego. Nós temos já uma frustração de empresas que vão chegar aqui na cidade e encontram alguns empecilhos que nós sabemos bem como é que funciona isso. Qual o seu plano para a geração de emprego? Eu vou te falar que ali na cidade de Marabá e de Parauapebas, eu tenho conhecimento de causa, porque eu já passei um tempo por lá, eu tenho parente lá, meu irmão mora lá, e meus sobrinhos. Ali, a Vale do Rio Doce investe naquelas cidades. Mas por que que investe? Por quê? Porque a cidade, ela tem uma administração que corresponde, entendeu? Então, eles olham tudo isso. Por que que a Vale do Rio Doce? Precisamos saber por que que a Vale do Rio Doce não investe em Açailândia. Alguma coisa tem de errado. Agora, o que eu não posso falar, eu não sei. Mas por que que ela investe em Marabá e investe em Parauapebas? O comércio de Açailândia tem que dar uma guinada nesse comércio. Nós temos que ter promoções, nós temos que fazer uma junção da CIA, SICA, CDL, nós temos que fazer parceria com a prefeitura, independente de ser só final de ano, como é aquele Natal Feliz, que é isso. Outra coisa,
eu tenho pessoa dentro da minha família que trabalha dentro de comércio, que é que faz parte ali da Associação Comercial do Maranhão, que é o meu filho, Wanderson. E ele fala, o plano de governo nós fizemos junto, nessa área aí, ele foi esplêndido nas coisas que ele colocou. E tudo dá para fazer em Açailândia, entendeu? Nós precisamos de um centro, né, de frutas, legumes, né, que venha do interior para ser distribuído na cidade, para vender, para a gente criar recurso, tanto para a cidade como para quem vive no campo. Cadê? Não tem dentro de Açailândia. Isso é difícil? Não é. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para o comércio melhorar. A saúde de Açailândia hoje, a UTI sempre foi uma promessa. Hoje é realidade muito por conta da pandemia. Como manter e pensa em manter, como faria isso? Olha, eu falei o seguinte, eu fui a favor do comércio continuar, mesmo com a pandemia. Ah, mas Jane, você... Não, continua, porque se não continuar, todo mundo vai falir. Eu falo todo mundo assim, uma força de expressão, mas muitos... Eu gostaria de agradecer você que está acompanhando a websérie. Ela continua, nós teremos um próximo pré-candidato. Não deixe de seguir e acompanhar cada fala do pré-candidato a prefeito da nossa cidade.